A mulher é sagrada porque ela gera vida. Ela gera o alimento. No ventre, né? Quando ela está ali no cordão umbilical, ela gera alimento para o seu filho. Ela é sagrada porque ela traz o conhecimento ancestral. Ela traz a sensibilidade. Ela traz a cura através das plantas medicinais. Ela traz a mensagem, a palavra, o aconselhamento, a sabedoria que vem do coração, que vem de dentro. Então ela é sagrada. Ela é sagrada porque ela é divina. Ela é a extensão, né, da natureza. Namorar, na hora de namorar. Agora tira aqui lá do lado. A mulher é sagrada, mas nem todos respeitam isso. A maioria não tem esse sentimento do sagrado, vê ainda a mulher como um objeto. E isso é muito doloroso, porque isso machuca. E isso também vai passando de geração em geração, né? Essa prática de violência contra nós mulheres indígenas, ela também é algo deixado pelos próprios colonizadores. Mulheres maravilhosas, boa tarde a todos. Boa tarde. Nessa roda, né, eu venho muito com a minha contribuição da gente pensar os tipos de violência, né, como essas violências se dão. E a gente também pensar um pouco como é que a gente faz para denunciar, porque às vezes as informações parecem ser tão translúcidas, mas sempre tem alguma coisinha para a gente saber a mais. Ontem aqui no colégio, na nossa comunidade, a gente teve esse momento com as mulheres de escuta, de fala, a gente poder falar um pouco desse nosso sentimento, né, o que a gente vê acontecendo dentro da nossa comunidade. E foi muito forte os relatos. E ali a gente viu também aquele momento, acho que, para além da gente falar as nossas dores, é também da gente se fortalecer. E uma das coisas mais lindas assim que eu vi ontem foi ver muitas mulheres sorrindo em uma atividade simples, onde a autoestima delas levantaram, né? Pessoas assim que formam lá esse Você quer falar logo? Na subida da ladeira, na subida da ladeira, na subida da ladeira tem um pé de girassol. Na subida da ladeira tem um pé de girassol. Infelizmente, né, nas comunidades indígenas existe, né, a violência contra a mulher indígena, sim. Se eu dizer que isso não acontece, eu estaria mentindo. Porque se a gente for parar na história, para, né, olhar para a história do Brasil, de como que o Brasil se deu nesse processo de construção, ele foi na base do estupro, na base da violência. Não foi numa situação romântica, né, em harmonia. Esse processo de miscigenação e de colonização, ela foi fruto de muitas violências contra nós mulheres indígenas, porque muito sangue indígena foi derramado nessa terra. E essas violências que nós mulheres indígenas enfrentamos cada vez mais é fruto desse processo de colonização, porque maltratar, né, as outras mulheres do território, isso não é algo cultural do nosso povo, né? O nosso povo vive em harmonia, né, com a natureza, né, com os elementos sagrados, e essas práticas, essas influências negativas, elas são fruto deixado pelo esse processo de colonização, que tenta colonizar não só as nossas mentes, né, continuar colonizando as nossas mentes, mas também os nossos corpos. Nós, mulheres, também somos território. A mulher indígena, ela é a extensão do território. Sem a mulher indígena, não tem comunidade, não tem povo. O movimento indígena sem a mulher não tem
movimento. Nós aqui, Patuxó, a gente foi pro Otaélia se juntar aos outros 22 povos daqui da Bahia para reivindicar, né, quando a gente fala mãe terra, né, é esse sentimento mesmo feminino, né, essa simbologia feminina do território. O território é vida, o território é cura, né, e nós mulheres indígenas somos essa cura para muitas das dores que existem no mundo. Porque a mulher indígena, ela nunca consegue falar sobre si mesma. Quando o nosso território é atingido, é impactado, as mulheres indígenas também são impactadas. Acho que o meu sonho é que a gente possa sorrir. Que a gente não tenha tantos momentos só de lágrima, né? Que a gente também tenha esses momentos que a gente possa sorrir, que a gente possa circular em segurança e que a gente não tenha medo de ser mulher, seja no espaço onde a gente estiver. Dentro da comunidade, fora da comunidade, na cidade, na universidade, que a gente não tenha esse medo de ser mulher no Brasil.